Um ateu me perguntou: Deus existe? E se existe, você pode provar de forma experimental? Pensei e respondi. Essas suas perguntas têm gerado debates ao longo dos tempos até os nossos dias. E para responder, temos que, antes de tudo, pensar e distinguir algumas questões que são frequentemente confundidas. Primeiro, existe a questão de se algo existe ou não. Uma coisa pode existir, quer a conheçamos ou não. Segundo, existe a questão de se sabemos ou não que esse algo existe. Responder essa questão afirmativamente é pressupor que a primeira questão foi respondida afirmativamente, sem dúvida, embora uma coisa possa existir sem o nosso conhecimento. Podemos conhecer algumas coisas sem sermos capazes de levar outros a esse conhecimento mediante razões. Muitos cristãos pensam que a existência de Deus é assim. Quarto, existe a questão de se essa razão, se existe, equivale a uma prova. A maioria das razões não equivalem. A maioria das razões que damos para o que cremos equivalem a probabilidades, não provas. Por exemplo, o edifício no qual você está pode desmoronar num minuto, mas a confiabilidade do empreiteiro e os materiais de construção são uma boa razão para pensar que isso é muito improvável. Quinto, se existe uma prova, ela é uma prova científica, uma prova pelo método científico, isto é, por experimento, observação e mensuração? Provas filosóficas podem ser boas provas, mas elas não precisam ser provas científicas. Creio que podemos responder sim às 4 primeiras dessas questões sobre a existência de Deus, mas não a quinta. Deus existe, podemos saber isso. Podemos dar razões e essas razões equivalem à prova, mas não prova científica, exceto no sentido extraordinariamente amplo. Ainda não convencido do que eu argumentei, ele ainda indagava, mas o Big Bang não seria a melhor explicação para a existência de tudo? E a ciência não dá detalhadamente explicações a respeito do universo? Sendo assim, Deus é excluído dessas variáveis. O naturalismo defende que o universo é tudo o que existe e que aquilo designado pelos cientistas de relação massa-energia é a substância essencial do universo. Não há nada além disso. Nós humanos somos uma massa de lama organizada que, por meio da obra impessoal dos padrões da natureza, tem desenvolvido a capacidade de contemplar, valorizar e se envolver com a complexidade intimamente do mundo que o cerca. O significado que encontramos na vida não é transcendente. Com isso, concluímos que religião não passa de fantasia. Ciência e religião são totalmente incompatíveis. E eu disse: respeito a sua opinião, caro amigo, mas eu discordo. É nítido, é claro, é evidente que não pode haver qualquer conflito substancial entre ser cientista e ter fé em Deus. Temos Francis Collins, que foi diretor do Instituto Genoma Humano, um dos cientistas mais renomados, que exerce o seu ofício de ciência e é cristão. Para ser ateu, eu teria que acreditar que o nada produziu tudo, a não-vida produziu vida, a aleatoriedade produziu precisão, o caos produziu ordem. Eu simplesmente não tenho essa fé, amigo. A vida contém inteligência, pois somos seres inteligentes. Não pode vir só de matéria bruta. Os elementos químicos formados no Sol acabam constituindo os astros, a crosta terrestre e, finalmente, a vida que se torna cada vez mais inteligente. Eu te pergunto, como isso pode ser sem uma inteligência por trás? Vejo muitos ateus se orgulharem de sua descrença, que ao meu ver é uma má ideia, pois isso os impede de se tornar alguém melhor, já que ao se orgulhar de quem são, não abre mão do que é necessário, dificultando o crescimento pessoal.
Uai, seu app de vídeos curtos.